Oi pessoal, hoje nesse vídeo eu quero falar sobre um tema muito importante, o medo. Existem dois polos que regem todos os nossos atos, que alimentam todos os nossos pensamentos e sentimentos, que regem aquilo que a gente faz e aquilo que a gente deixa de fazer. E esses dois polos são, de um lado, o amor, de outro lado, o medo. O apóstolo João resume de uma forma fantástica Deus numa palavra, dizendo Deus é amor. E o medo é tudo aquilo que é antagônico a Deus. Existe aquele medo salutar, aquele medo que está dentro do desenvolvimento do nosso cérebro, que é uma das partes mais primitivas do nosso cérebro, que nos alerta, que nos protege, que nos faz recuar, fugir ou atacar. É aquele medo que é um apito, é uma sirene, é um alarme que dispara e serve para a nossa proteção. Este medo é salutar, este medo é natural. Os animais o têm, o ser humano também o tem. Mas o medo que eu quero abordar hoje, que é este antagônico ao amor, é aquele medo persistente, é aquele medo que se somatiza em neuroses, em não ação, em paralisação dos atos do ser humano. É aquele medo que nos infunde temores onde não existem. É o medo, poderíamos dizer até neurótico. É deste medo que eu quero falar. E é deste medo que fala a palavra que eu quero abordar hoje. Jesus falou sobre isso. A Bíblia fala sobre isso. Dentre tantos mandamentos que encontramos na Bíblia, existem aqueles mandamentos que nos ordenam a fazer algo, que são os mandamentos, poderíamos dizer, do sim, como amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, esses dois mandamentos aos quais Jesus condicionou todas as Escrituras, santificar um dia do descanso, honrar pai e mãe, que são aqueles mandamentos que nos dizem, faça isso. E existem aqueles mandamentos que dizem, não faça isso. Não furte, não minta, não adultere, não cobice. E aí entra este que é repetido inúmeras vezes nas Escrituras, que é, não tenha medo. Ou em versões mais eruditas, não temais. Não tenham medo. Isto é falado no Antigo Testamento por Moisés inúmeras vezes, pelos profetas inúmeras vezes, nos Salmos, nos Provérbios. Isto é repetido por Jesus, isto é enfatizado pelos apóstolos. Enfim, a Bíblia está recheada deste mandamento, dizendo, não tenham medo. E a palavra que eu quero sublinhar hoje está em Marcos 5,36, onde Jesus diz algo além do não tenha medo. Ele diz, não tenha medo, tão somente creia. E este é o catapultador, é a mola propulsora para que a gente possa tratar eventuais medos em nós. Creia, confie em Deus. Vejam que eu falei no início que o medo é o antagônico do amor. E a Bíblia fala então inúmeras vezes sobre não ter medo, dando isto como um mandamento, não tenha medo. Ora, se o medo é o antagônico do amor e Deus é amor, então o medo é o que nós podemos chamar de a porta de entrada
para o que é antagônico a Deus. Você pode chamar de diabo, Satanás, o mal, dê o nome que quiser. Mas é pelo medo que este espectro entra e faz estragos em nós. É aproveitando-se do nosso medo, não daquele medo de alerta que eu falei antes, mas aquele medo renitente, o medo que se instala em nós e que permitimos que se instale por não crermos, por não confiarmos em Deus. O diabo entra por aí, mexendo nos nossos pensamentos, mexendo nos nossos sentimentos, tentando iludir-nos e enganar-nos pelo medo. O medo é a porta aberta, é a abertura da porta por onde o mal entra, por onde tudo que é nefasto entra, por onde tudo que é antagônico a Deus entra. Por isso é tão enfatizado nas Escrituras, não tenha medo. E aí você pode dizer, ok, Kurt, mas eu tenho medo. Não, eu também tenho, claro, todos nós temos. Mas não pode ser um medo residente em nós. Nós não podemos impedir que os pássaros sobrevoem nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos nos nossos chapéus, dizia o antigo ditado. E o medo também é assim, ele pode nos abordar, mas nós não precisamos e não temos que permitir que ele nos habite, que ele faça ninho em nós. E o antagônico a todo o bem é o medo. E aí como fazemos? Qual é o antídoto para impedir que o medo resida em nós? Jesus diz isso. Não tenha medo, tão somente creia. Peça a Deus forças para crer. Confie na palavra do Senhor. Confie naquilo que Ele diz. Desaprenda muitas coisas que você aprendeu durante o seu caminho de vida espiritual para reaprender novamente a confiar nas promessas e na palavra de Deus. Tão somente creia. Peça, Senhor, fortaleça a minha fé, como pediram os discípulos de Jesus. Mas não permita que o medo resida em você, porque em um medo residindo em você, ele abre por dentro a porta para que todo o mal entre, para que a insegurança entre, para que todas as suas fraquezas aflorem, para que a depressão entre, para que a angústia entre. Enfim, eu não preciso citar aqui, você já deve saber muito bem do que se trata. Portanto, busque no Senhor a ajuda, busque nele forças. E lembre-se desta palavra de Jesus em Marcos 5,36. Tão somente creia, e peça ao Senhor, Senhor, aumenta a minha fé. Era isso que eu queria compartilhar hoje, relembrando, não tenham medo. Muito obrigado por chegar até aqui e que Deus nos abençoe a todos, sem medos. Tchau.